Boa noite, eu sou a Raquel Prestes e eu te ajudo a pintar peças de gesso e MDF bonitas, bem acabadas e sem grandes investimentos. Então hoje nós estamos aqui mais uma vez reunidas para fazer o que a gente gosta e para ensinar técnicas que a gente foi desenvolvendo com o tempo. Esperamos que todas gostem, porque a gente faz com todo amor e carinho. Então, hoje nós vamos trabalhar com uma placa de coração de MDF, quer dizer, de pinos. E nós vamos trabalhar com o bulizinho. E nós vamos fazer uma placa do cantinho do café. Então, vai ficar bem bonita, mas nós temos bastante trabalho. Então, vamos começar, vamos fazer as coisas por partes, vamos nos organizar no que a gente vai fazer. Então, primeiro nós lixamos toda, acho que dá uma lixadinha na peça, caso tenha algum arrepiadinho, alguma coisa assim que precise ser lixado. Uma lixa fininha, a gente usa aquelas de espuma, que são mais macias, porque como é uma placa de pinos, se a gente usar uma lixa muito abrasiva, ele pode marcar a madeira. Assim. Então, nós escolhemos 3 cores aqui, cores neutras, porque nós vamos fazer o bule bem destacado, em tons de vermelho. Então, nós escolhemos aqui o palha-areia e spice, que é um tom degradê, que nós chamamos do degradê perfeito, que fica muito fácil de combinar as cores. Que são aquelas nossas cores que sempre tem que ter na maleta. Essa cor é certíssima. E sempre combinam entre si. Então, e combinam com qualquer outra cor também. Às vezes as pessoas ficam em dúvida sobre que cores usar, o que combina. Então, essas 3 cores, por exemplo, combinam com outra, com azul, com verde, com vermelhos, com qualquer cor, porque são tons neutros. Então, nós vamos começar sempre, a gente pinta, depois a gente faz os detalhes e depois que a gente vai para a sombra. Então, vamos rapidinho fazer aqui, nós escolhemos fazer stencil nas 2 bordas e aqui no meio nós vamos fazer uma técnica com um paninho. Então, se você preferir, pode isolar aqui com uma fita crepe. A Letícia correndo. Silvia, boa noite. Ela disse que aqui no Instagram a imagem é melhor, bem de pertinho. Mas no YouTube a gente consegue dar um zoom também assistindo, viu, Silvia? Quem tá assistindo consegue. Ó, eu só coloquei aqui uma fita. Vai pôr no YouTube? Vou assistir aqui. Uma fita sem... Não precisa apertar muito, porque a gente só vai fazer o stencil bem suave. E nós vamos usar aqui o Spice. Então, nós vamos trabalhar com essas cores para fazer um efeito bem bacana. Então, eu vou usar um pincel, um pituá seco. Eu não uso, tem pessoas que umedecem antes de usar, eu não gosto, eu acho que o efeito fica melhor no seco, a gente controla melhor. Então, pega a tinta, espalha bem na lajota, faz com que ele entre no pincel. Tiramos o excesso aqui na nossa papel toalha. Ó, como esse stencil, ele é um listradinho e essas... se eu fizer aquele movimento circular, ele vai deslocar. Então, eu vou fazer batidinho. Não precisa ser muito fechado. É só para dar uma idade segurando. A Silvia disse que adora listas. Fica bonito, né? Eu também adoro. Boa tarde, Priscila. Dá um charme. Boa tarde, Silvia. Todo especial na peça. Pessoal, eu coloquei nos comentários ali no Instagram. Quem quiser dar uma olhadinha pelo Facebook, pelo YouTube. Bugou.
Tá ali o link, entra direto. Ó, a Priscila disse que é de Alvorada, nossa vizinha distante. Bem-vinda. Eu acho que isso aqui nós vamos ter que passar pra cá. Uhum. Tá chovendo muito? Tá um pouquinho. Eu vou segurar aqui. Não, mas tranquilo. Não, vai. Nós estamos com o nosso cenário novo, mas a gente ainda não tá 100% adaptado. Um dia estaremos. É, porque daí talvez a gente troque não dê tempo. Ó, Silvia. Achou que eu ia poder fazer assim, né? Mas não deu aqui nesse. Não? Viram aqui, elas ficaram falando mal de mim na minha prateleira, que está cheia de coelhos. Boa noite, Rosa. Agora a gente baixou aqui só o Instagram que dá pra ver. Depois eu mostro. Pode fazer como tu quiser ali, Raquel, não tem problema. Não, agora fiquei Bem aqui. lindo. Pode bater. Baixa o pica-pau. Esse aqui não dá pra ir mais pra trás. Vou tentar baixar um pouquinho aqui. O que vocês estão achando desse nosso novo horário? Nós ainda agora estamos mais adaptadas, né? Porque a gente tinha aquele tempo todo de ficar, Parleando. depois que acaba a aula, a gente tinha o tempo de ficar aqui conversando, pensando. Mas elas sempre saíam correndo 5 para as 8 de novo. Só que agora, quando a gente vê, já tá na hora mesmo. Há 5 anos que não trabalho mais com mensagem. MSG mensagem, né? Onde que ela tá? Ela tá no YouTube. É a Priscila. Vamos ver que às vezes a gente perde ainda as mensagens que vão chegando. Priscila de Lázari. Boa noite, assistindo de Alvorada, somos vizinhas distantes. Fazem 5 anos que não trabalho, mas com... Mensagem? Pois é, parece. Vou deixar aqui também. Vão depois eu assisto. colocando aí se vocês trabalham com artesanato, se vocês gostam, se é por hobby, para nós termos uma ideia das nossas clientes. Faz mais ou menos 5 anos que não trabalho com MDF, mas os trabalhos de vocês estão me fazendo querer retornar. Ai, que bom! É uma cachaça, né? Eu fiquei um tempo também quando estava fazendo faculdade, mas 1 e 2 eu fugia e ia lá pra Raquel. É difícil, quem gosta realmente é difícil parar completamente, né? A Rosa disse que pra ela tá um pouco complicado o horário, que é o horário da janta da mãe dela. Sim. Como Quer que eu tire esse? Sou artesã de arte religiosa personalizada em gesso, mas acho que vou agregar o MDF ao ateliê. Ah, que bacana! Mas as mesmas técnicas do MDF tu pode usar no gesso. E os mesmos materiais, Mesmos inclusive. materiais. Até a gente tava discutindo sobre materiais hoje, né? São exatamente os mesmos. Quer o de papel? E nós estamos preparando umas peças novas exatamente pensando nisso. Porque nós, artesãs, a gente sabe como é, a gente trabalha com isso há muito tempo. Quanto mais coisas a gente agregar ao nosso trabalho, melhor. E como a gente fala, né? O mesmo material. Troquei de pincel, agora eu estou aqui pegando palha. Porque tá no começo. Ó, a diferença, como isso aqui é solto, e se eu fizesse aquele movimento redondo, ele ia deslocar, eu não pude fazer, tive que fazer batendo. Mas esse aqui, que não vai ter problema nenhum, eu posso fazer sem chacoalhar mesmo o tapete. Tá perfeito. Não, bom. Só se abrir texto, dá pra ter. Podia mostrar isso, né? Vou lançar algo em homenagem a vocês, então. Isso aí marca nós ali, que nós repostamos. Muito feliz. O zoom? Que precisou. Acho que dá pra nós mostrar, Raquel, só um segundinho, como que a gente faz no YouTube. Pode. Que a gente aprendeu que dá pra dar zoom, tá? Eu vou mostrar. Só terminar aqui. Espero. Para de falar. Tá, desculpa. Como é que é? Assistente. Não era assistente, como é que a gente viu? Bem suave, gente. Fica bem bonito. Pode mostrar assistente. Peraí que deu uma pausa aqui. Eu vou mostrando no Face, então. Vou mostrar no Instagram, então, tá? Então aqui eu vou virar pra gente ficar mais fácil pra assistir. Vou fechar o chat. E a gente pode dar um zoom. Que às vezes fala que tá longe, não tá? A gente consegue dar um zoom quando a gente tá assistindo. Tá? Vou mostrar aqui. Aqui é o Face? É. Pro pessoal do Face. Mesma coisa. Tava aqui, normal.
Virei. Fechei o chat. Que nem quando a gente vai tirar uma foto. A gente aproxima e consegue ver bem de pertinho o que a Raquel tá fazendo ali, ó. Vou mostrar no YouTube também, que vai que eu não sabia dessa, né? Vai que tem mais alguém que não sabe. Pra mim essa é nova. Aqui no YouTube acho que aparece então, bem. Eu virei, fechei Mas o isso chat. tu pode fazer no YouTube, isso? No YouTube? É no YouTube. Aham. Que daí a gente dá o zoom pra enxergar melhor. Viu? Vivendo e aprendendo. Sempre Boa, tem né? uma novidade. Então agora, aqui no meio, Aqui também para tem não uma sobrecarregar a nossa pintura, porque a gente não pode fazer coisas que fiquem muito poluídas, que uma interfira na outra. Então aqui no meio nós vamos fazer aquela técnica do paninho, que é bem simples, mas sempre quebra um galho. Então essa técnica a gente pode usar tanto no gesso como na madeira, no MDF, só para dar um efeito, para não ficar uma pintura lisa chapada. Quer botar a água ali só pra mostrar como é que tu vai molhar o paninho? Então, aqui tem o nosso amendoim. Um balde de água. Uma aguinha. Não precisa Não ser tá um aparecendo. pincel muito Tá um pouquinho novinho. mais longe. Aí já dá pra ver. Ó, a tinta que a gente usa é da nossa paleta, nós que preparamos, então ela já é um pouco mais mole, mais fluida do que as tintas que tem no mercado. Então, se for uma tinta acrylex ou outra, só põe um pouquinho mais de água, deixa ela mais aguadinha para não ficar forte. Esse aqui é um paninho de malha, ex-camiseta, que são as melhores, bem usada de preferência, porque daí ele fica um paninho bem absorvente, não fica aqueles paninhos que não absorve, que Espalha a água só. espalha só. Então, a tinta aguadinha. Não precisa fazer com muito cuidado, nós vamos, na verdade, só depositar a tinta aqui. Enrolei o paninho. E vamos... Ó, se achou forte, pode dar mais algumas batidinhas em algum lugar. Como eu não quero que fique muito vistoso, eu quero que fique mais delicado, então mais algumas batidinhas de leve. Pronto. Olhem, dá pra ver bem? Dá. Então agora vamos A secar. Rosa disse que adora essa técnica. Essa aqui foi uma das primeiras, eu acho, que eu aprendi. Nós só fazia isso. Alessandra Bueno. Eu vou tirar esse aqui agora. Passa pra lá, ela tá. Como nós queremos que a nossa peça seja uma peça... Quer um novo? Não. Limpo, Katia. Como nós queremos que ela seja uma peça mais... que tenha um efeito mais rústico, assim, mais envelhecido, então nós vamos A tinta fazer... escorreu na lateral, Raquel, a Rosa tá avisando. Isso aqui depois nós vamos Dá pra depois a gente retoca, né? Eu pintei do ladinho só pra não ficar feio. porque Tá chegando bem. nós vamos colocar aqui em cima. Rosa, dar tempo Rosa tá de- boa de olho, tu viu só? Tá boa de Já olho, cantou né? pedra aqui pra ti. Viu? Mais uma assistente. É, viu? Vai Olhos ser de a águia. turma da Lete e da loja, que ficam aqui me cuidando. Então agora não tem outro. Tem, colega? Eu botei dois aí. Sim, mas não tem outro. Outro? Um pouquinho mais compridinho. Tá lá no... Quer que eu veja? Só um pouquinho, que esses aqui também desprovidos de pelos. Vamos pegar um pouquinho melhor. Gente, como Eu digo que ela me apronta, né? Eu separei 3 pincel, mas ela não tá contente. Acho que o bom tá lá no banheiro. Ó, pincelzinho seco.
Então eu vou começar com o Spice. Vamos fazer essa sombrinha seca aqui, que dá um efeito ótimo. Também eu vou fazer com mais cores, não vai ser só com Spice. Vai ser coral também? Não, dá pra ver bem. Não, vai ser qual outra coral? Não tava entendendo o que tá falando. Nós estamos tomando chimarrão. Fazer uma cagueta. Suporte. O teu suporte. Nós somos o teu suporte aqui. E eu que suporte. O louro. Ó, aqui não vai aparecer muito e aqui eu nem vou fazer o Spice porque não vai aparecer porque já é a cor do fundo. Eu não gosto de entrar com uma cor muito contrastante direto, então mesmo que seja o mesmo tom, o que eu vou fazer aqui? Até mesmo que seja o mesmo tom, ele vai dar uma base para depois a gente usar outra cor. E vai dar uma entradinha no stencil também, nesse dali, né? Sim. Agora Tem um banquinho alto lá, né? tem. Acho que tem outro lá em casa. Ah, que são mais Tem que finos. tirar esse Aham. aqui. Tem vários. Você tem vários dela. Mas tinha 4. Um eu sei que tá lá. Um foi lá pra Raquel, mas 2 não sei onde foi parar. Mistérios. Que é assim. Só vou colocar aqui pra gente conseguir fazer a nossa sombrinha aqui também. Sempre de fora pra dentro, nunca ao contrário, pra não ficar aquela marca feia, que às vezes fica tipo uma faixa. Até a fita vai facilitar fazer uma bordinha, né? É, fica mais fácil. Senão sempre a gente vai passar pro outro lado de uma Eu não sou forma... muito fã dessa fita, mas às vezes ela é bem necessária. Eu adoro ela. A Leti hoje que puxou, a gente fez uma caixa linda. Verdade, vou mostrar eu vou depois. mostrar. Fica bonita, né? Eu sabia que ele ia querer mostrar alguma coisa. Então. Ela adora. Sim, né? Mas acho que tem que mostrar as coisas. Que Gente, a gente testa as coisas aqui e faz umas peças novas. Tem que esconder da Raquel pra não mostrar quando é eu tô, novidade. Né, sob controle, É. medicada. Eu não gosto de segredos, é muito difícil. Agora eu tô aprendendo com o tempo a fechar a boca. Mas não tanto também. Não, é só um tempinho pra gente lançar no curso. A gente quer lançar umas novidades. É. Ai, sou péssima de guardar segredo. Não. Mas eu tô melhorando, até minhas amigas já disseram. Bastante? Nossa, Não. até eu fiquei levar pra chocada ela. comigo. Que eu consegui guardar um segredo. Depois tu conta pra nós saber se tu conseguiu guardar o segredo. Pra nós saber se ainda é segredo. Nossa, isso é um túmulo. Lembrei da Mari falando. Quem? A Marilu? Ah. Sempre em cores claras, a gente tem um pouquinho mais de cuidado. Vai testando, ver quanto que tem de tinta nesse pincel. Quando sente um pouquinho mais de firmeza, daí pode... Então essa aqui foi a primeira. Aqui faltou. Que eu fiz já não, né? Tá fez assim? Faltou um fraquinho, vou dar mais um. Gente, isso aqui é tão simples de fazer, esse tipo de técnica, que qualquer pessoa consegue fazer. Dá pra fazer mais de uma peça E por fica dia muito até. bonito, né? Com certeza. E é um presente bem bacana, né? O pessoal gosta bastante dessas placas, né? Nunca para na loja, né? É terminar de fazer e vender.
Eu vou trocando a cor aqui, sem lavar o pincel. Só vou acrescentando o Rauambert, que é esse marrom bem escuro, tipo um café. E agora nós vamos dar um pouquinho mais de vida aqui para nossa sombra. Pessoal que tá no YouTube, lembra de dar um joinha pra nós. Instagram pode mandar coraçãozinho. Curtir no Facebook. Olha como muda o lado que tem e o lado que não tem. Faz bastante diferença, né? E daí a gente vai controlando. Vai com mais calma nas cores mais claras. E nas cores mais escuras pode... Aqui nesse dá pra soltar mais um pouco a mão. Parece muito desfocado. Acho que eu tô balançando isso aqui, não? Eu que tô balançando? Não, nós estamos falando do suporte da câmera. Sempre começa com a mão bem leve. Dá pra reaproveitar quando não fica todo grudado. Depois que a gente termina essa parte, se quiser fazer um costuradinho... Raquel, eu vou interromper só um pouquinho o comentário da Rosa. Apenas um comentário. Vocês já observaram que depois que vocês começaram a fazer a sombra nas peças, virou febre? Por outros profissionais? Por outros profs? Eu observei nos papéis que ninguém fazia. Hoje até a gente viu um vídeo e tava comentando exatamente sobre isso, Rosa. Mas é bacana, porque dá um bom resultado para todo mundo, né? A ideia é essa. Exato. Nossa, e quando nunca que a gente imaginou, né, que... Porque quanto mais gente fazendo peças bonitas, mais valoriza o Mas artesanato, a nossa ideia, né? por isso que a gente gosta Nossa ideia é essa. de passar o conhecimento, né? E como vocês estavam falando antes, eu fiquei quieta só pensando, mas eu fiquei ouvindo, que vocês estavam falando do preço da água, né? Ah, sim. É aquela história. A conveniência? A água custa 90 centavos no mercado, R$5 na noite e R$10 no aeroporto, né? Então depende, o produto é o mesmo, mas depende para quem você mostra e como você mostra. Exatamente. Então a gente procura sempre fazer o nosso artesanato que ele seja uma peça desejável. Só que aí entra a parte do acabamento perfeito, que a gente busca para que as pessoas comecem a relacionar as nossas peças com uma coisa exclusiva, uma coisa que é bonita, que é bem feita. Então é essa a nossa intenção. Que tem um acabamento bacana mesmo. Para quem não conhece, olha a peça e nota que ela tem um diferencial do geral, digamos assim, né? No começo nem era essa a intenção, né? Não. Assim, vou fazer mais bonito ou mais bem feito para vender. A gente fazia porque a gente gostava Gostamos até hoje de trabalhar bastante, né, nas peças. Sim. Às vezes é só para fazer um basiquinho, mas nunca sai só um basiquinho. A Leti, quando ela pega uma peça, coitada da peça. Ela fica ali e fica. Rosa, sim, achei legal. É sinal que observaram, como eu, que as peças ficam muito mais lindas e saem da mesmice. Exatamente. Então agora eu vou dar uma secadinha. E eu deixei para te olhar junto, mas eu acho que nós vamos fazer a sombra com o meu pincel centrado.
também, a linda, a gente vê às vezes outros, que é outro papel não é todo. Não, tem... Às vezes a gente vê vídeos de outros profissionais, porque a gente também acompanha, né? E às vezes a gente percebe pelas fotos que o trabalho foi mudando, que foi pegando mais ou menos a mesma vibe, assim, né? É bacana. Então, pra quem tá chegando agora, vamos ao mantra da sombra. Olha que lindo o pôr do sol. Nossa, o pôr do sol tá lindo aqui. Quer, de repente, botar a aguinha mais aqui, ó. Aqui no YouTube. Ai, no YouTube não aparece. Lavo, molho. Eu uso esse pincel aqui, vamos começar. Isso é uma pouco menor. Esse pincel da Keramic, chanfrado, eu uso só esse, eu acho que tá ótimo. Tira o balde. É. Ele não é um pincel nem muito mole, nem muito firme. E nem tem muito pelo. Ele é um pincel assim, bem da medida que eu gosto. Põe a tinta, encosta no papel, espalha, espalha. Boa noite, Liege. Boa noite. Boa noite. Olha como já fica bem diferente, né? Tira o excesso. Não, e quando que a gente pensava que a gente ia trabalhar 2 sombras na mesma peça? 3. Né? Não se pensava? Cuidado quando forem fazer nas bordas. Só para a pontinha do pincel não ficar para fora da peça. Porque às vezes a gente pensa, a sombra não tá pegando. Mas é que a gente fica um pouquinho para fora, já não aparece. Porque a tinta está na ponta do pincel, então a gente concentra para ela ficar dentro do perímetro. Vou secar. Às vezes caem umas gotas. Então o nosso fundinho ficou bem discreto. Depois nós vamos dar uma caprichada no bule para ficar bem bonita o conjunto. Pode ir espalhando assim, depois alisa. Lava o pincel bem lavadinho, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha e encosta. Duvido que se você fizer bem direitinho os passos, que a sua sombra não fique bem. Como eu gosto dessas cores juntas. Tira o excesso. Põe E o chocolate, pra ficar espalha, todas as encosta. cores. Outra coisa que às vezes eu observo, já que nós estamos falando, quando as pessoas às vezes fazem algum detalhe na peça e usam o palha, às vezes elas têm uma vontade de sombreado com a cor. Com a cor. Com o vermelho, com o rosa. Eu jamais uso, acho que não fica legal. Então, cuidado quando for sombrear cores claras. Quando for sombrear com vermelho, com laranja, com pink, eu sempre opto por uma cor mais neutra. Que a gente usa geralmente no palha o caqui e o spice, né? Sombra vermelha e pink fica muito feia, muito feia. marcada. Tem que ser muito da suave. E olha lá ainda, olha lá. porque às vezes fica bem carregado. Quando a gente faz coisas para criança, que é rosa, a gente clareia o rosa mais forte para ficar bem mínima. Não ficar muito Fica, na verdade, um nuance, né? Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, encosta. Às vezes a gente termina um trabalho, tá a lojota inteira com os risquinhos da sombra. Quando estão aprendendo. Aham. E cada uma tem um jeitinho de pincel, tira o excesso, põe a pontinha. Sabe, vai? Espalha, encosta. Mas até aprender é assim mesmo, faz parte. Depois a gente faz tão automático que a gente tem que dar uma pensada pra falar o mantra, né? Porque a gente faz tão rapidinho assim, então só vai. E é que acostuma tanto com os passos, né? Que a gente precisa olhar. Exato. Assim, saber As o que alunas estão fazendo, sem tempo. E mesmo eu que não dou aula, que tô acostumada com a Raquel, né? Que eu passo o dia inteiro aqui.
Às vezes eu digo, né, colega, tá faltando água. Pincel tá abrindo. Dá uma olhadinha, limpa. A gente tá junto aqui, mas a gente também quer que as colegas façam trabalho bonito, né? Claro, minhas alunas, faço questão que se realizem e que sejam reconhecidas, né? Oi, Rúbia, boa noite. Ó, essa aí é uma aluna. Oi, Rúbia. Rúbia Pires Não, Braga. Ah, não. Não, É outra Rúbia. Rúbia. É outra Rúbia. Oi, Rúbia, outra Rúbia. Talvez será nossa aluna. A Rúbia tá sempre aqui também. Que a gente tem uma Rúbia aqui presencial também. Aqui, ó, confundiu. É que a gente fala só o nome, né? Então, essa parte está pronta. A princípio, nós vamos deixar assim. Vamos ver como é que vai ficar o nosso... Boa noite, Lorete. Oi, Lorete. Quem que é Lorete? A Lorete É a da nossa Tapejara. amiga. Ah! Às vezes eu não me situo bem quem que é. Os nomes. Nossa, Lorete, faz horas que você não aparece aqui nos visitar. Ih, mais de um ano. Antes da mudança. Ela nem veio Não, aqui. ela veio aqui. Veio? Uma vez, eu acho. Ah, eu não vi. Quer que tire o coração por enquanto? Pra não Pode soltar tirar. nada? Então, no nosso bullying, nós conversamos bastante durante a tarde para chegar a um acordo. Ela é de mostarda, essa A Rúbia Rúbia do Pires litoral. Braga é do litoral, do Mostardas. Então, Longinho, né? Como nós não gostamos que as nossas peças fiquem muito sobrecarregadas, nós optamos por não trabalhar nem com poá, nem com flor, nem com nada no nosso bullying, para ele ficar mais neutro, mais rústico. Então, vamos de sombra nele também. E depois acho que vai envelhecer. Então, só vou fazer uma... O mesmo tipo que tu tava fazendo no... Inclusive, No coração, com o né? mesmo pincel. Isso é que tava falando, né? Da sombra. Às vezes ter cuidado com a cor, né? Que nem tu tá fazendo um marrom mais escuro que a gente tem em cima de um vermelho, entre aspas, mais claro, né? Nós temos um tom mais escuro. Eu poderia ter optado aqui pelo magenta. Ó, a Valéria disse que aqui pelo YouTube é bem melhor de assistir. Ah, bom saber. A gente tá ajustando ainda. Pode ir dando umas dicas aí pra nós, Valéria. Sônia Delgado, boa noite. Oi, Sônia. A Sônia tá sempre junto conosco. Ó, então, Só mostra como que tu fez aquele puxadinho de baixo ali, Raquel. então, sombra normal e quando quer fazer o puxadinho, pincel na vertical e vai puxando. E ele automaticamente ele faz tipo esse Vzinho, esse trinquinho, né? Eu adoro esse trinquinho. Eu também, eu gosto nos vasinhos. Eu de também, cerâmica. aham. Eu gosto nas placas de madeira, no sentido do veio. Nos vasinhos eu adoro. Tá? Tem alguém que é a primeira vez que tá nos assistindo? Conta aí pra nós de onde que são. Então, fazer aqui. Essa é a primeira sombra. Eu ainda vou usar aqui o preto para dar mais uma vida. E essa cor aqui do fundo é o vermelho vivo. Nós estávamos em dúvida se a gente usar o canela, que é um pouco mais escuro, ou o vermelho. Mas nós optamos pelo vermelho porque depois nós vamos envelhecer com o betume. Preto. Esse é o vermelho que normalmente a gente usa nas peças de Natal, né? É um vermelho bem aberto, bem Vivo. Que às vezes na imagem parece um pouquinho mais escuro, né? Quer trocar o papel? quero. Eu pego. Economia de papel. Toalha. Jamais. Trouxe 3 pacotes. Então, olha como o preto dá vida.
Nossa, esses dias... quem que achou uma foto das nossas primeiras lives? Eu? Olha, eu fiquei... Lá? Aquela monteira de coisa assim? Não, ali vocês já faziam um tempinho e eu fui um dia, eu acho, ajudar alguma coisa. Não me lembro o que era. Aquela que eu fiquei. Tirou dos bastidores a foto? Meu Deus. Falando nisso, eu vou tirar uma foto dos bastidores. As pessoas Já não... Depois nós vamos postar. Depois, as pessoas não têm ideia do perrengue. Tira uma segurando e depois eu largo aqui. A Leti operou o braço por isso. O braço não, né? A mão. Coitada, também não é tanto. Não bate agora. É, a pessoa com mais idade vai ficando assim. Não fiz aqui, né? Começa na mão. Fica parecendo essa nossa As mesa. latas. O pessoal trabalhando, eu tô tirando foto. Ela tirou umas fotos. Nossos bastidores. Então agora nós vamos envelhecer. Obrigada por compartilhar, Sônia. Vamos usar o nosso betume da Judeia em cera. Não precisam ter medo do betume. Quer um paninho seco? Eu queria um pincel. Não é esse? Sim, era um maiorzinho. O meu mais É o que- descabeladão. É o que tava nele, por isso que eu deixei. É que tem outro. Era outro. Só um minuto, pessoal. O pincel sumiu. Um de pelinho. Tá velho esse. Então, não precisa ter medo do betume. O que tu Ele é botou nosso aí agora? amiguinho. O que tu botou? Secante de cobalto. Por favor, gente, cuidado com os solventes, tá? Vamos usar solvente específico para artesanato. Nada A gente de- vê, às vezes, o pessoal indicando gasolina, querosene. Isso daí pode ser tóxico, principalmente que a gente... Pode ser não. É tóxico. Porque a gente trabalha de forma artesanal, então geralmente é em casa, numa sala, na cozinha, né? Então é um ambiente relativamente fechado pra gente usar esse tipo de solvente. Nem que fosse aberto, né? Também. Não, pois ainda assim, é isso que eu digo, né? Ele já é... Eu quero uns paninhos secos. Porque assim, ó, Agora esses deixou aqui, ó. produtos... Não. Esses produtos da Acrylex, da Gato Preto, eles são... Da Corfix. Da Corfix, eles são desenvolvidos para o artesanato. Então, são mais suaves. Eu já tentei usar aquela água rasa de lata. De litro, é. Não dá, ela é muito mais forte, inclusive pode até estragar o trabalho, tirar um pouco da cor, da tinta. E se a gente usa as marcas indicadas para o trabalho, não vai ter problema. Nós usamos tinta PVA, passamos betume em tudo, nunca descascou, nunca tivemos nenhum problema. Não mancha. Não mancha. Se não passar direito, mancha, né? Mas que eu digo, por ser ele, não. Não, mas é que se tu não usar os produtos certos, aí acho que pode ter efeitos indesejados. Então, ó, fiz bem suavezinho. Só para dar um toque aqui na nossa cor. Já que o nosso coração é envelhecidinho, a bully Eu também, não né? pareço muito delicada, mas eu tô fazendo um movimento que bem leve. A cara do leite. Uma das coisas que acho que tem que aprender é dosar a força. Tanto com o pincel, como na hora de limpar ou na hora de aplicar algum produto. Sim. E eu sou bem fortinha, podem crer. Boa noite, Isa. Isabela. Coisa. Oi, Isa.
Essa Isabela também tá sempre aí, né? Coisa séria, né? Deve Sempre tá na cola. pintando horrores. Ela pode ser que não pinte, mas ela já entende mais do que um monte de gente, eu acho, de tanto que ela assiste. A Isa é do nosso suporte das nossas aulas online. Então, ela que edita os vídeos e faz toda essa parte. Então, ela pra tá gente. craque na pintura, né? Vida Vintage, bem-vinda. Saludos desde Chile. Olá! O espanhol da Vamos Raquel. fazer- Olá! Olá, que tal? Quem é que disse que esses dias... Nós temos que fazer umas aulas com a Ana? Ana Lúcia. Então, Poder conversar com nossos está coleguinhas. prontinho. Pega a plaquinha lá pra gente ver como que vai ficar. Não tá sujo atrás, né? Se encostar errado ali. Vamos tentar. Pra secar porque atrás, de repente, vai aqui. Não. Não? Ui. Então a ideia principal Na era teoria, eu essa. tô craque. Depois a gente vai colar ele aqui. E aqui nós vamos botar um cantinho do café. E depois nós vamos ver mais algum acessório. Ou se a gente vai fazer aqui um costuradinho com vermelho, de repente, né? Ai, fica vai ficar bonitinho. bonito. Eu acho que vamos fazer, né? Acho, não tenho certeza Nossa. que ela vai fazer. 42. Então, eu vou fazer só um comecinho aqui pra vocês verem. E Como eu já depois a gente sabia que ela ia fazer finaliza. isso, né? Já Olha, tá, ó, tu pronto. não sabia. Fala. Tá na Não mão. sabia, né? Sabia? Tinha esse sujinho. Então nós vamos fazer o costuradinho como se fosse um buraquinho, um ilhós. Então, põe a tinta na bundinha do pincel mesmo. Ali, tivemos um aqui. Aham, chegou pra frente pra olhar. É tipo carrega e carimba. Carrega e carimba. Como eu já Acho que mostrei. vou tirar o bolizinho daqui. Peraí. Aí. Como eu já mostrei outras vezes, até as bolinhas têm um segredinho, né? Então, encosta, pinga, 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 diminui. Encosta e pinga, ficam do mesmo tamanho. E ainda serve, encosta e puxa, faz uma virgulazinha, um arabesquinho. Como É, diz o uma bacana- aluna girina. Um girino. O dela só é girina. A vantagem de pegar da tampinha é que fica quase sempre com a mesma quantidade, né? Pra não ficar... De repente colocar em cima de um azulejo, alguma coisa assim, pra gente ir pescando, né? É, e pra não ficar cada bolinha do tamanho. Janete Então. Cavalcante diz que a peça tá linda. Tá bonita mesmo. Vocês vão ver que depois eu vou mostrar que a gente fez hoje. Ah, sim. Que daí se a Lolinha deu um pincel... Peguei nos teus que estavam escritos. Olha lá na live. Essa mão... Não faço isso. Janete, não te preocupa, a live vai ficar gravada, depois tu pode assistir o começo. Ela disse que chegou atrasada. O ideal é não secar com o secador, né? Já avisa. As bolinhas podem achatar o vermelho, please. Ai, a Lola esqueceu do vermelho. Não era pra fazer costurinha, não tava no script. Tá meio ruizinho, aham. Ok. Só desmontou. Deixa eu encaixar na volta. Então, vamos pegar o vermelho, que é a nossa cor destaque da peça. A Rubia também falou que tá linda. E agora nós vamos fazer o costuradinho. Dentro do buraquinho até o outro buraquinho. Tu não liga reto uma bolinha na outra, tu faz um leve Uma curvadinho, virgulha. né? Então imagina que a linha desceu por ali e que vai sair aqui de novo. Então a gente pega bem no meio da bolinha
Pra ficar parecendo que a linha está saindo ali daquele lugarzinho, tá? Faz um voluminho, né? Se tiver um pincelzinho bom, melhor ainda. Tu viu só? Ó, mas se tiver um pincel ruim, assim, ó, dá uma giradinha, Aponta ele. dá uma tentadinha. É, a pontinha tem que É ficar do, boa. do teu que tava guardadinho Mostra ali. bem de pertinho que ó, dá uma erguidinha. Aí. Tá, e daí você pode perguntar, tá pronto agora? Não. Agora nós vamos fazer uma luz, né, na linha. Sempre. E uma sombrinha em volta do buraco? Meu Deus. Deixa eu ver. A Raquel inventando sombra ao redor do buraco agora. Fez o quê? Sombra ao redor do buraco da linha. Tá, então pra dar uma luzinha na nossa linha, eu vou usar um pouquinho de palha. Só que assim, ó, agora tem que ter muito cuidado, porque nós não vamos sumir com o nosso risco vermelho. Então, deixa eu tentar outro pincel. André Elias, boa noite. Ah, eu não sabia que era esse que ela tava usando. Achei que era aquele que tava escondido. Oi, Ana Tereza. Tá sentindo só falta. Ó, então nós não vamos sumir com o vermelho, nós vamos fazer em cima dele um bem fininho. Vai. Só pra dar aquele efeitinho da luzinha. Oi, Andréia. Oi, Mão bem levinha. mãozinha leve, respira. Ana disse que vai ter que assistir depois. Vale a pena, viu, Ana? Linda essa peça. Então depois a gente vai Agora põe terminar. bem pertinho aqui. Aqui. Aí. Acho que eu boto aqui. Oi, acho que deu aqui. Apareceu? Derruba tudo pra aparecer, ó. Bem Aqui de deu. pertinho. Ali a costurinha. Deu. Bem. Então, Cadê Então, o... Ah, tá aqui. agora isso já vai casar ali com o nosso bule e muito provavelmente a gente vai fazer uma escrita com degradê de preto e de vermelho e depois a gente pode até botar um laço com papalha ou Eu pensei na bolinhas. palha, até um musguinho por baixo, assim. É, isso Verdinho. depois nós vamos montar. Mas a ideia básica era essa. Então, gente, dá pra mudar as cores, fazer todos em tons de verde, fazer o bule em tons de marrom. Isso dá pra variar bastante as cores. Vai dar do gosto e do cliente, né? Loli, agora pode pegar a Lete. Vamos mostrar a caixa. Deixa abaixadinha, tu quer que erga? Pode deixar abaixadinho pra mim mostrar. Depois eu vou mostrar a minha prateleira que eu própria arrumei. Meu Deus do Eles céu, se estavam ela não falando. se ela não arrumasse prateleira hoje. Olha que a Oi, Leti Tássia. fez uma caixinha de costura Oi, hoje. Tássia. Ai, meu Deus. E como nós sempre falamos do acabamento, observem os detalhes. Deixa eu virar aqui, peraí. Aí. Pintado por dentro e por fora, com cores para dar um destaque nos detalhes. Um pouquinho mais pra cá pra aparecer. Pra cá. Aí. Então, já foi envernizada. Embaixo a gente usa as pérolas para não ficar raspando e sujando. Detalhe da lateral, que a Rosa falou da sombra, né? É papel aplicado na lateral. Então Sim, foi feito mas todo a o Leti trabalho de pintou. sombra Ela pra. pintou o fundo e deixou uma bordinha da peça aqui aparecendo. Sim, mas E ela aqui fez a também. sombrinha no papel pra É. integrar o papel com a tinta, né? E essa flor era rosa. Ah, verdade! E a Leti deu uma pintadinha nela também. Uhum. Bem de leve, fez um detalhe em tom de vermelho, porque a nossa cliente encomendou. E em aqui tom é de uma vermelho. sainha, um tecidinho aplicadinho. E daí tem a tesourinha, coraçãozinho. Então uma caixa que bem simples, mas ficou bem bonita mesmo. Adoramos. Ai, ficou tortinho aqui. Tanto que Agora, olhem minha prateleira. Peraí que eu vou arrumar aqui também. Vamos à prateleira, senão ela não vai ficar feliz hoje se não mostrar a prateleira. Sim, gente, mas olha tudo que a gente